Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Ibrave Cumbica, e nós vamos falar na meditação aqui sobre o fim do mundo. Quero dizer com isso, o fim da terra. Aí primeiro, antes de falar do fim da terra, eu quero responder uma pergunta. Muita gente pergunta, o mundo está próximo do fim? Nós vemos os cristãos dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias, estamos próximos do fim do mundo e tudo mais. Não é exatamente isso. Nós não estamos próximos do fim do mundo. Nós estamos próximos do fim desta era que se instaurou ou iniciou com a vinda de Cristo aqui à Terra. Esse tempo chamado Tempo da Graça, em que a salvação depende exclusivamente do arrependimento, da confissão de pecado e da fé de cada um de nós na obra do Senhor Jesus Cristo. Esse tempo chama-se Tempo da Graça. A porta da graça irá se fechar. Então esse tempo passa. Nós estamos muito próximos desse tempo se finalizar, porque a palavra mostra, e nos vídeos futuros eu irei falar sobre isso, que nós estamos muito próximos do fim deste tempo chamado Tempo da Graça. Porém, logo após o Tempo da Graça, vai ter início o milênio de Cristo. Então, são pelo menos mais 1000 anos que a Terra continuará existindo. Então, a Terra não está muito próximo do fim, ela tem ainda muito tempo. O que eu digo, como escrevo no meu livro Sinais Iminentes da Volta de Jesus, é que a terra ainda está longe do fim, porém os pecadores é que terão muito pouco tempo para permanecer nela. Por quê? Porque depois que terminar o tempo da graça, não vai sobrar pecadores. Quem se converteu, se converteu, quem não se converteu irá ser destruído, irá morrer. E o milênio de Cristo não será vivido por nenhum pecador, só por pessoas salvas. Então, bom prestarmos atenção nisso. Mas vamos falar sobre o fim do mundo. Haverá fim desta terra? Fim do mundo? Em muitas passagens da Bíblia, a ideia que dá é que não. E assim sendo, muitos religiosos acreditam que não, que esta terra existirá eternamente. E há outros até que acreditam que ela será um paraíso eterno. Aqui no Salmo 37, verso 29, diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Olha aí que verdade, que afirmação bastante intrigante. Os justos, aqui entendemos os salvos, herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então dá a ideia de que a terra sempre vai existir. Se você for ver os livros de Ezequiel, o livro de Isaías, até mesmo de Jeremias, a ideia que dá é de que a terra é eterna. Porém não é. Quando nós vemos aqui os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, significa dizer os justos herdarão a terra abençoada, mas não significa necessariamente que seja esta terra. Um dia esta terra aqui vai acabar. Porém, os justos terão uma nova terra, receberão uma nova terra. É isso que eu quero falar para a nossa meditação nesta mensagem. Nós precisamos entender, o próprio Jesus disse isso. Veja o que disse Jesus em Mateus capítulo 24, verso 35. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus diz que o céu e a terra passará. Passará aqui, esse passar aqui lá nos originais, significa acabar, deixar de existir. Então a terra vai deixar de existir na forma que ela é hoje. Nós vemos aqui no capítulo 3 da carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, nós vamos encontrar uma verdade bastante esclarecedora. 2 Pedro 3, a partir do verso 7, diz assim, 2 Pedro 3, 7, ora, os céus que agora existem e a terra
pela palavra de Deus tem sido entesourada. O que é algo entesourado? Guardado para o fogo, estando reservada para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Aí ele continua dizendo: há todavia uma coisa, não devemos nos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como muitos já consideram demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com todos e não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se disparão abrasados, ou seja, em chama. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas serão assim desfeitas, devemos ser pessoas que vivem em santo procedimento e piedade. O que quer dizer isso? Com vida santa e apegado às coisas de Deus, esperando e se apressando para a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incinerados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. Então aí nós vemos bem claro o Espírito Santo de Deus usando a boca do apóstolo São Pedro para dizer que os céus que hoje vemos, a terra na qual habitamos, muita coisa que está aí no cosmo, no espaço sideral. Quando se fala céu aqui, nós estamos tratando a habitação celestial, os lugares celestiais onde Deus, os anjos e os salvos habitam. Nós estamos falando do cosmo, tudo que nos envolve, que nos rodeia. É tudo isso que vai ser desfeito, até porque tudo isso foi contaminado pelo pecado. A Bíblia mostra lá em Efésios que os anjos caídos, os demônios, eles perambulam por todo o espaço sideral, pelo cosmo. Está escrito: porque não tendes que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, que atuam no espaço sideral, né? Nas regiões celestiais. Que regiões celestiais? É no céu? Não, é no cosmo, aí para cima de nossa cabeça, nos planetas e aonde, em muitos lugares aí que nós nem sequer imaginamos que existem. Então tudo isso foi contaminado, e tudo que foi contaminado pelo pecado está sob maldição, porque o pecado é uma maldição. Só há uma maneira de algo que está contaminado pelo pecado não terminar destruída pelo fogo: é sendo libertada, arrebatada por Jesus Cristo, o Senhor que veio resgatar o arrependido. Os que assim não fizerem, tanto anjos como homens que não entenderam e que permanecerão no pecado, o final de cada um deles será ser queimado, e a terra também, porque a terra é maldita. Deus disse para Adão: Adão, por que destes ouvido à voz da tua mulher e comesses do fruto do qual eu disse, não comas? A terra é maldita por tua causa. Olha lá, a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão, e não há resgate para aquilo que é declarado maldito. Então o final desta terra será ser queimada eternamente com fogo, não será remida, não será purificada, ela será restaurada por 1000 anos, mas isso não significa que ela foi remida por completo, ela foi restaurada. Passados 1000 anos, Cristo vai dar destinação que é devido a tudo aquilo que é decretado maldito por Deus. Os pecadores, o homem no pecado, ele não é maldito, ele está sob o efeito da maldição. Se ele se arrepender, a maldição sai, mas se ele morrer no pecado, a maldição se consuma, assim como os anjos. No dia que foram expulsos do céu, a maldição se consumou para eles. Então não há mais resgate para anjos. Está escrito lá em Hebreus: é evidente que Jesus não salva anjos. Não salva porque o tempo da salvação deles já passou, já se perderam. E os homens, quando morrem no pecado, não se arrependeram, não entenderam o plano da salvação,
também não tem mais resgate. Consumou a maldição e o destino será ser queimado com fogo inextinguível eternamente. E a terra está sobre esta maldição. Então, ao contrário do que alguns pensam, que a terra será eterna, ou de que alguns, como algumas religiões que a gente tem no nosso meio aqui no Brasil, acredita que essa terra vai ser um paraíso. Eles aparecem até na nossa porta, mostrando uma foto bonita de um leãozinho, de todo mundo junto ali em paz, na beira de um lago, e perguntando se você quer morar no paraíso. A terra vai ser sim restaurada e será um paraíso, somente por 1000 anos, decorrido, como está lá no Apocalipse capítulo 20, verso 7, finalizado os 1000 anos, então os 1000 anos acaba, e aí o destino da terra será outro. Então veja vocês, nós já citamos aí palavras de Jesus, que a terra passará, o céu e a terra passa, as suas palavras não. Nós vemos Pedro com bastante informação, um monte de informações bastante explícita de que esta terra será destruída. Aí agora nós vamos ver o próprio Apocalipse capítulo 20, verso 1. Lá começa dizendo, capítulo 20, verso 1 do Apocalipse: vi um novo céu, vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está aí a prova. O primeiro céu, não é esse que nós temos aí hoje, e a terra passaram. O primeiro céu e a primeira terra acabou, o mar não existe mais. Então nós vamos ter uma nova terra, sabemos, a nova Jerusalém será essa nova terra, para onde os salvos irão habitar. Já o pecador, ele não tem nova terra, o destino que aguarda o pecador e os anjos caídos, os demônios, é o lago que arde com fogo e enxofre, porque eles estão sob maldição do pecado, não se libertaram, serão queimados eternamente. Então está aí, mais uma prova de que a terra vai acabar. Aí quando chega no capítulo 20 também do Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11, falando do juízo final, disse: vi um grande trono branco, e nele um assentado, diante do qual fugiu os céus e a terra e não se achou lugar para ele. Então ali nós estamos vendo que aquele que está sentado no grande trono branco é Deus, o justo juiz. Diante de Deus fugiu os céus e a terra e não se achou lugar para ele. Não achou lugar por quê? Porque acabou, não existe mais. Então está aí com provas bastante cabal de que a terra que nós hoje habitamos, ela vai acabar. Se você for ver em Malaquias capítulo 4, tem uma expressão que mostra ali o que vai acontecer com a terra no final. Está escrito lá em Malaquias 4, 1, que o dia do Senhor vem e arde como fornalha, e todos os soberbos e arrogantes serão como a palha, e o dia que vem os abrasará, os incinerará, os queimará, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então como é que vai ficar essa terra? Nem raiz, nem ramo, nem uma casa, nem um prédio, nem uma planta, nem um oceano de água. Vai virar um oceano de fogo. Nós já sabemos que a terra hoje, no seu interior, ela é um mar de fogo. Quando eclode aí um vulcão, a gente vê que do interior da terra brota fogo. O magma é massa mineral pastosa em estado líquido, em fusão, em chamas. Então a terra já contém chamas no seu interior. Ela vai se incendiar por fora e vai virar uma bola de fogo. Olhando do espaço, no futuro, o que nós vamos ver aqui da terra é uma bola de fogo, como hoje nós vemos o sol. Olhando para o sol, a gente vê uma bola e sabemos que é de fogo, porque ela é quente, nos aquece. Então isso será o futuro da terra. E infelizmente todos os anjos caídos, quais chamamos de demônio, e todos os pecadores estarão ali dentro desse lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Este é o final do pecado. Não só dos pecadores, mas de tudo aquilo que foi contaminado pelo pecado. A terra foi contaminada e não há resgate para ela. O final desta terra é ser destruída com fogo. A partir de que momento? A partir do juízo final, que acontecerá depois do milênio de Cristo. Quanto tempo depois do milênio vai acontecer o juízo final? Não sabemos, mas pelo que vemos na Bíblia, entendemos que coisas sequenciais. Terminado o milênio,
Já o que aparece em seguida é o juízo final dos pecadores, dos anjos e da própria terra. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Eu vou deixar o link aí abaixo também. Você pode adquirir esses temas. Aqui estão os meus livros: Sinais Iminentes da Volta de Jesus, Galardão, um manual prático para o desenvolvimento cristão, A Grande Tribulação e Anjos, quem são e o que fazem. Nesses livros você vai encontrar muitas informações sobre tudo isso que nós estamos falando. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.